Declare, levante um altar de adoração a Ele. Ele é santo, Ele é santo. Santo. Tu és santo, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda a nossa adoração para Ti, Senhor. Tudo vem de Ti, tudo volta para Ti. Somos Teus e estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz e obedecer aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Está escrito: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E esse ouvirdes é na conotação de obedecer mesmo, de atentar e considerar por aquilo que nós estamos ouvindo. A minha oração é que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Oh sim, Senhor, que nós estejamos hoje com os nossos ouvidos espirituais abertos, para ouvir e considerar as Tuas verdades, Senhor, para fazer conforme tudo aquilo que está escrito. Sim, Senhor, porque dessa forma obteremos êxito na nossa caminhada. Que possamos ser sensíveis à Tua voz e obedientes a tudo aquilo que o Senhor nos mandar fazer. Te dou graças por uma noite maravilhosa, uma noite de rompimento, uma noite de milagres, uma noite de transformação, de libertação, uma noite de salvação. Obrigado por esta ceia maravilhosa, Senhor. Estamos aqui para comemorar o feito de Cristo naquela cruz do Calvário, porque Ele não ficou pregado naquele lugar. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia. E hoje Ele vive e reina, e reinará para todos sempre. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Valeu, pessoal. Glória a Deus. Bom demais. Diga: Deus é bom. Aleluia. E Ele se tornará para você aquilo que você disse que Ele é. Amém? Por isso que você precisa compreender o caráter dEle. Deus é bom em todo o tempo. Ele não muda e Ele não mente. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há sombra nem mudança de variação. Então Deus, Ele não é como eu e como você, naqueles dias que a gente se acorda meio complicado, né? Não, Ele não tem mau humor. Ele é sempre bom, e a Bíblia diz que Ele está rindo dos seus inimigos. Então, em vez de você acordar acabrunhado, chateado, agoniado, desesperado, entristecido, você deve acordar dando gargalhada, porque é assim que o Senhor é assim que Ele age, e a alegria dEle é a nossa força. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos ser imitadores dEle. Quando eu descobri que a palavra de Deus lá em Salmo diz que Deus, ele ri dos seus inimigos, eu digo: pronto, por que é que eu vou estar preocupado? Eu tenho que rir, eu tenho que imitar Ele. Amém, gente? Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 25. Se eu tiver de dar um tema, a ministração de hoje, o tema é: siga as instruções corretamente e a glória de Deus se manifestará. Aleluia! Você sabia que primeiro quem dá o passo é a gente? Porque na verdade em Cristo tudo já foi feito. Jesus disse: está consumado. Então está resolvido. Mas existem coisas na nossa vida que a gente precisa dar o passo. Tem um livro do irmão Reagan que o título é A Sua Vez.
Ele coloca a foto de um xadrez. É a sua vez. Então é a nossa vez de dar a jogada. Amém? É a nossa vez. E a gente precisa ser instruído, mas não só ser instruído. A gente precisa seguir as instruções e fazer corretamente daquilo que somos instruídos. Fazendo assim, a glória de Deus se manifestará. Para que a gente tenha um respaldo bíblico, eu vou compartilhar com você algumas passagens, mostrando que, a partir do momento que as pessoas que foram instruídas a fazerem conforme o que Deus estava mandando eles fazerem, ou o que Jesus estava mandando eles fazerem, no final da história, Deus ele se manifestou poderosamente. Assim será na minha vida e na sua vida. Amém? Você crê assim? Então vamos lá. Êxodo, capítulo 25, a partir do verso 1. Segundo livro da Bíblia. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Segundo, verso 9, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Repita comigo esse último versículo. Diga assim: segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Diga: tudo o que Deus me mandar fazer, eu vou fazer, sem questionar. Queridos, eu não vou, depois dessa passagem, depois desse trecho que eu acabei de ler a você, ele vai começar a falar detalhadamente, porque Deus é um Deus específico, sobre várias partes, sobre vários utensílios, sobre o tabernáculo como um todo. Eu só vou citar aquilo que ele mandou. Agora presta atenção, queridos, as instruções que Deus deu a Moisés, para que tudo saísse da forma que Deus queria que saísse. O tabernáculo, a construção daquele tabernáculo. Olha mesmo, primeiro ele vai falar da arca. E se você for ver aí no contexto da passagem, muitas coisas, ele vai falar detalhadamente, comprimento, largura. Ele vai falar coisas literais. E tudo aquilo que ele estava dizendo a Moisés, para Moisés fazer, Moisés foi, eu acredito que Moisés ele foi pegando tudo aquilo ali e sobrenaturalmente ele lembrou, porque ele não estava escrevendo, até porque não tinha escrito. Ele só foi escrever depois que ele subiu lá no monte a lei mosaica, nas pedras. Mas aqui não, aqui eram instruções que Deus dava a ele, e sobrenaturalmente ele entendia o que Deus estava dizendo. Então ele começou a dar instruções a Moisés de como era que ele queria que Moisés fizesse a arca. Depois o propiciatório. Vá pensando aí. Depois você pode até, como dever de casa, ler tudo isso para você ver a riqueza de detalhes. Amado, Deus é específico. Diga comigo, Deus é específico. Então, quando Deus disser alguma coisa a você, Ele vai dizer detalhadamente. Você vai dando passo de fé e Ele vai dizendo as instruções que você tem que fazer. Então, Ele fala da arca, depois Ele toca no propiciatório, aí vem a mesa e o candelabro,
as cortinas do tabernáculo, a coberta de peles e as tábuas, o véu, o reposteiro e as colunas, o altar do holocausto, o átrio do tabernáculo, o azeite para o candelabro, as vestes sacerdotais. Aleluia! Sabia que não era de qualquer forma que o sacerdote deveria servir? Porque veste fala. Aleluia! As vestes sacerdotais, o sacrifício e as cerimônias da consagração, ofertas contínuas. Diga, ofertas contínuas. Tudo aquilo que Deus instruiu esse homem a fazer, você vai ver que no final desse contexto, a Bíblia diz que Moisés fez tudo conforme Deus ordenou. Isso significa que enquanto o tabernáculo estava sendo construído, ofertas contínuas iam sendo colocadas. Eles não paravam de ofertar. Por quê? Porque foi instrução de Deus. E às vezes um desavisado diz, meu Deus do céu, todo culto a igreja fala sobre dízimos e oferta. Todo culto não tem louvor? Todo culto tem palavra? Se todo culto tem louvor, todo culto tem palavra, por que todo culto não tem dízimos e ofertas? Certa vez alguém chegou, um desavisado da vida, chegou para o pastor Bud e disse, pastor, é um evento. Vai ser preciso a gente ministrar sobre dízimos e ofertas? O pastor Bud fez essa pergunta a ele. Irmão, vai ter louvor, irmão, no culto? Ele disse, vai, pastor. Vai ter dirigente de culto, irmão? Ele disse, vai. Vai ter aviso? Vai. E a palavra vai ser ministrada, irmão? Vai. Ele disse, por que você quer defraudar a igreja? Por que você quer impedir da igreja avançar nessa área que tem feito tantas pessoas serem destruídas? Por falta de conhecimento e por falta de prática. Ficou calado, né? Ofertas contínuas. Aí ele diz, o altar do incenso. Eu estou falando só os títulos, amado. Cada item desse que eu estou citando, Deus foi específico. É impressionante a riqueza de detalhes. Para quem gosta de cálculo, para quem, como eu, de engenharia, de coisas, e você, as instruções que ele deu para a construção das coisas. E outra, ele fala, não é de qualquer tábua. Ele especifica. Ele fala de cores. E tudo tinha um significado espiritual. Eu não sei se você já estudou detalhadamente sobre o tabernáculo, mas, amados, uma coluna daquele tabernáculo fala do Evangelho. Uma coluna que está lá no átrio, não é nem no tabernáculo propriamente dito, no átrio, que cerca lá, que tem a cerca, tudo fala. A primeira porta que dá acesso ao tabernáculo, que não é ao átrio, não é? A primeira entrada, a primeira passagem, os judeus entendiam que era chamado o caminho. A segunda, que era o lugar que dava acesso ao lugar santo, onde tinha o candelabro, a mesa dos pães e o incenso. Aquele ambiente, que era chamado lugar santo, para se entrar ali, era a verdade. Eles conheciam como a verdade. E o terceiro, que eram as cortinas, que Deus ele detalhou a Moisés como ele queria essas cortinas. O véu, que se rasgou de cima a baixo, quando Jesus expirou na cruz do Calvário. Ele deixou detalhadamente como era que ele queria que Moisés fizesse. Esse véu, quando você entrava pelo véu, aquele véu chamava-se a vida. Então, no dia que Jesus chegou para os seus discípulos e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, Jesus estava dizendo, eu sou o sumo sacerdote, que vou me sacrificar, e o meu sacrifício vai ser perfeito, eficaz e para sempre,
E eu vou dar livre acesso, depois que eu como caminho passar, eu depois como a verdade passar, e como a vida passar, vou dar livre acesso à presença de Deus Pai para vocês. Deus foi detalhado com Moisés. E ele diz, o pagamento do resgate, a bacia de bronze, o óleo da santa unção, o incenso sagrado, os artífices da obra do tabernáculo. Queridos, esses artífices foram homens que foram ungidos, foram capacitados para executarem o que Deus mandou eles fazerem. Você sabia que, se naquela época, Deus ungiu e capacitou pessoas para trabalharem, sabe, com, por exemplo, a arca onde tinha os anjos, e um ficava de frente para o outro, não é assim? Alguém precisou trabalhar aquilo. Alguém precisou fazer, sabe, matematicamente, tudo aquilo que Deus mandou fazer. O tabernáculo, ele tinha medidas e ele não podia distar 1 centímetro daquilo que Deus mandou. O sacrifício de Jesus foi perfeito, foi completo. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Não foi assim? Eu digo, o tabernáculo, que tudo no Antigo Testamento é a sombra do Novo. Amém? Tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo. O tabernáculo também apontava para Cristo. Por isso que Deus disse, olha, faz perfeito. Porque é a sombra do que é perfeito. Então não tinha, sabe, como às vezes você senta, alguém às vezes senta uma porta e fica uma brecha no canto, uma brecha do outro. Não, tem que estar no prumo. E Deus está nos colocando no prumo. Amém? Deus está nos colocando no prumo e a gente precisa ficar nesse prumo, amados, para que a glória de Deus se manifeste. Ele está só esperando nós tomarmos as posições certas, as decisões corretas, sabe, agir conforme as suas instruções, porque assim fazendo, a glória dele será manifesta. Então ele fala dos artífices da obra do tabernáculo. Aí ele diz o sábado santo e as 2 tábuas do testemunho. Tudo isso, como eu estou falando, só citei títulos. Você pode depois procurar, ler. Tenha curiosidade de você ver. Talvez alguns de vocês já tenham lido e estejam lembrando da riqueza de detalhes que Deus fez. As cores, amados. As cores da estola sacerdotal. Os detalhes do peitoral. De tudo que compunha a vestimenta daquele homem. Então não era uma coisa de qualquer forma, porque Deus não quer que a gente faça nada de qualquer forma. Deus não deu qualquer pessoa, Ele deu o seu melhor. Ele caprichou. E nós precisamos caprichar. Então em Êxodo no capítulo 40, eu quero ler essa passagem. Êxodo, capítulo 40, verso 16. A Bíblia diz, e tudo, diga tudo. O que é tudo? Amém. Tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. Veja, Moisés foi obediente cabalmente ao Senhor naquilo que Deus o instruiu para construir aquele tabernáculo. Aí diz no verso 33 de Êxodo 40. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim, Moisés acabou a obra. Isso me mostra que a última coisa que Moisés completou foi a parte do átrio. Né? Foi a cerca lá com as colunas.
e a entrada. Quando ele completou isso, a Bíblia diz, assim Moisés acabou a obra. Ou seja, assim, aquilo que Moisés precisava fazer, porque recebeu as instruções de Deus, ele fez. Porque era próprio para Moisés fazer, não era Deus que ia fazer. Deus deu instruções. Existem coisas na nossa vida que estão paradas porque a gente está esperando Deus fazer. Só que Deus já disse, é você quem vai fazer. Porque quando você fizer, eu me manifesto. Então não fica parado no tempo e no espaço, deitado numa rede, esperando a coisa acontecer. Faça acontecer. Agora, faça acontecer embaixo da instrução do Espírito Santo. Sendo guiado pelo Espírito. Riquezas de detalhes. Sabe que Deus quer se manifestar para pessoas aqui, dizendo como você vai agir diretamente naquela situação. Como você vai resolver aquele problema, detalhadamente. Ele vai muitas vezes, ele vai até te dizer com quem você vai falar, quando você vai falar e o que você vai falar. Basta você ficar sensível às instruções que vêm do alto. Então a Bíblia diz, no verso 34, olha que coisa maravilhosa. Aleluia, já vejo isso acontecer nas casas de muitas pessoas aqui. Eu vejo isso acontecer no seu comércio. Aleluia. Eu vejo isso acontecer naquele concurso que você tanto deseja. Faça cabalmente aquilo que você precisa fazer. Então, aleluia. A nuvem cobriu a tenda da congregação. Presta atenção. A nuvem só cobriu a tenda da congregação depois que Moisés acabou a obra, aquilo que Deus o mandou fazer. Se Deus ainda não se manifestou naquela área da sua vida, queridos, é porque você precisa ainda fazer alguma coisa. Porque Deus não se atrasa. Deus chega na plenitude dos tempos. E Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Diga, hoje o tabernáculo sou eu. Deus quer se manifestar na sua vida, irmão. Aleluia, aleluia. Mas Ele não vai se manifestar naquela pessoa que está vivendo uma vida dissoluta. Não basta simplesmente dizer, eu sou crente. Querido, deixa eu te dar uma novidade. Até o diabo é. Você sabia que o diabo é crente? E se brincar, mais crente do que um bocado de crente. Por quê? Porque o diabo crê em Deus. Que coisa simples, né? Ele é crente porque crê. E eu vou lhe explicar por quê. O fato dele crer não significa que ele segue as instruções de Deus. Amém? O fato dele crer não diz respeito que ele serve a Deus. Agora, ele crê que Deus é Deus. Porque quando ele foi tentar Jesus, ele disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O que é que isso quer dizer? Que Satanás tem certeza que Deus pode transformar a pedra em pão. Porque Deus, ele sabe que Deus é o Deus do impossível. Então, não basta só crer. Tem que crer e andar em cima daquilo que você crê. Pode dar o que der. Se Deus falou, vai acontecer. A gente canta, é tão bonito, né? Tudo o que Deus falou vai acontecer. Fica só no cantar? Não. Se for para eu cantar e não viver, eu prefiro ficar calado. Por quê? Porque eu não sou mentiroso. Eu só vou falar ou cantar aquilo que eu creio. Então, quando você for cantar uma música, não canta só porque está escrito ali, você no ritmo. Entenda o que você está dizendo. Isso faz todo sentido. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Queridos, o poder estava tão grande naquele lugar,
que ninguém conseguia ficar de pé naquele ambiente. Agora, olha que coisa interessante. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. A glória do Senhor conduziu aquele povo de dia e de noite. Aquele povo agora, eles tinham a condição de estarem sendo protegidos, porque o sol causticante do deserto não trazia mais problemas, porque a nuvem cobria aquilo. E o frio causticante da noite e da madrugada do deserto também não fazia aquelas pessoas terem problemas de hipotermia, terem até queimaduras, porque eu não sei se vocês sabem, mas um frio causticante queima às vezes mais do que o sol. A nuvem de glória protegia aquele povo. Se a nuvem de glória e o fogo de dia, a nuvem, de noite o fogo, protegia aquele povo e era uma coisa que não estava dentro, eu quero te dar uma boa nova, amado. A nuvem de glória e a coluna de fogo agora está dentro de você. E eles podem te conduzir em triunfo em meio a qualquer temperatura do mundo. O mundo pode estar explodindo de temperatura, queridos, mas a glória do Senhor te conserva em paz, em segurança. Ela te guarda no meio dos problemas. Ela te cerca, ela te protege. A glória do Senhor protegendo o tabernáculo de Deus. Porque eu e você somos a casa de Jeová. Hoje o Senhor não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em mim e em você. Nós somos santuários do Deus vivo. E como santuários, se fizermos aquilo que Deus nos dá como instrução, pode ficar certo que a glória do Senhor, ela vai se manifestar na tua casa, no teu quarto, no teu banheiro, no teu trabalho, dentro do teu carro, no ônibus, andando a pé, aonde você estiver. Oh, aleluia. Mas faça a sua parte. Diga para o seu vizinho, faça a sua parte. Diga a ele, siga as instruções. Siga corretamente, diga de novo, diga. Diga, pelo amor de Deus. Siga as instruções. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sou apaixonado por essa história aqui do tabernáculo, queridos, porque você vê coisas tão poderosas que aconteceram, simplesmente por causa de uma obediência. E eu digo, é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Porque quando obedecemos e fazemos a nossa parte, amados, não, sabe, quando a gente obedece, quando a gente faz a nossa parte, é como se a gente estivesse colocando Deus no canto da parede. Você sabia disso? Como assim, pastor? A gente está dizendo, Senhor, estou fazendo minha parte. O Senhor disse que se eu fizesse, o Senhor derramava a sua glória. Então não tem como, Ele diz, entremos em juízo, desperta a minha memória. Então você diz, se nada está acontecendo, mas você está seguindo as instruções, Senhor, estou seguindo as instruções. Ele diz, fique tranquilo, filho, porque eu vou derramar a minha glória. Aleluia. Ei, nós somos, sabe, é uma aliança, estamos juntos. Aleluia. É uma caminhada juntos, querido. Não tem mais esse negócio de dispersar de Deus. Para onde eu for, Ele vai. Aleluia. Agora vamos para uma passagem que também simboliza algo que, se a gente receber a instrução e não questionar, porque às vezes, amado, está faltando a gente morrer para nós mesmos.
Porque o morto, ele não tem razão. O morto não se entristece. O morto não age. O morto está morto. O morto não se abala. Mas a gente está se abalando, então tem alguma coisa que a gente precisa fazer morrer. A Bíblia diz em Colossenses, depois lá confira no capítulo 3. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Está escrito, queridos. Não é Deus que vai fazer essas coisas que têm atrapalhado seguirmos as instruções dele. E eu digo, muitas vezes a gente está fazendo até a coisa lícita. Eu não estou falando de pecado não, irmãos. Eu estou dizendo que nós crentes estamos fazendo a coisa lícita. Mas será se isso que a gente está fazendo, a gente está sendo guiado pelo Espírito? A Bíblia diz, nem tudo que me é lícito me convém. Então eu não estou falando de pecado, de adultério, de mentira, de roubo. Não são essas coisas que eu estou falando. Eu estou falando de nós tomarmos posições conforme as instruções de Deus. E não tomarmos decisões, e se essas decisões não derem certo, aí a gente vai pedir para os irmãos orar, ou a gente vai se orar, se ajoelhar, se quebrantar, chorar, pedir perdão a Deus. Aí veja bem, eu estou no caminho. Eu não liguei o Waze dos céus. O GPS dos céus, eu não liguei o GPS dos céus. Fatalmente, na minha caminhada, eu vou me perder. Então, que tal, antes de sair, você acionar o GPS dos céus? E como é que a gente aciona o GPS dos céus? Meditando na palavra, como hoje nós ouvimos, confessando a palavra, orando em outras línguas, buscando a face do Senhor, se quebrantando, crendo que Ele é o nosso Senhor e se entendermos isso, Ele se torna o nosso galardoador. Princípios que precisamos fazer, instruções que a Bíblia nos diz, que quando nós fazemos, então pode ter certeza, amado, você pode caminhar, porque você vai chegar no destino. Vá lá em João, no capítulo 2. Diga para o seu vizinho, siga as instruções. Agora, aponte o dedo de profeta para ele. Corretamente. João, capítulo 2, verso 1. A Bíblia diz, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Foi assim que Deus instruiu Moisés. E ele fez tudo quanto Deus tinha mandado ele fazer. E Maria disse àqueles serventes, olhe, não questionem o que ele mandar vocês fazerem. Por certo, Maria, pela convivência com Jesus, ela já sabia que Jesus, ele era o tempo todo guiado pelo Espírito. E o que saísse da boca dele era a verdade absoluta. Mesmo que, naturalmente falando, fosse uma loucura. Porque, amados, Deus não trabalha com lógica. Tem muita gente querendo seguir a Deus na sua razão. Você está perdendo tempo pensando sobre essa situação, em vez de você pensar sobre a palavra. Porque vai ter momentos que Deus vai mandar você fazer uma coisa que na sua mente parece loucura.
Mas se você fizer, você vai ver a glória de Deus se manifestar. Tudo é uma questão de fé e decisão. Porque o justo vive por fé. O justo não vive pela razão, pela lógica, pela coisa natural. Ele vive por algo que é para andar mesmo por sobre o mar. Crendo que aquele lugar vai ficar concreto. Certo dia, Luciana trouxe aqui um vídeo, agora me veio na memória, de uma criança cega, lembram disso, quem estava aqui? Fazendo algumas acrobacias e dançando e pulando, porque estava com seu pai. E ele era cego, queridos, ele fazia coisas que só alguém que confia na outra pessoa para fazer. Então você não precisa enxergar naturalmente falando. Só siga as instruções. Fazei tudo o que ele vos disser, disse Maria. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas. E um deles disse, Senhor, para quê? Foi? Não, eles seguiram as instruções corretamente. Só que depois eu fui curioso, que sou, fui prestar atenção em metreta, em talha. E certa vez eu até falei isso aqui na igreja, mas quero lembrar, porque eu vi que tem alguns convidados, e tenho certeza que teve algumas pessoas que não viram. E eu me lembrei, sabe, e fui pesquisar sobre talha, sobre metreta. Talha significa vasilhame para guardar água, jarra de água, pote de água. Metreta significa medidor, nome de um utensílio conhecido como ânfora, que é uma espécie de medida usada para líquidos, contendo cerca de 40 litros. Então, olha que coisa interessante. 6 talhas, que era o que tinha, cheias de água, davam uma média, dentro do contexto que aqui está escrito, davam uma média de 480 a 720 litros de água. Então presta atenção, amado, não era uma garrafa de água que os diáconos trazem para aqui, não, para o ministro tomar água. Não era uma jarra de água que só uma pessoa podia trazer na mão, tranquilo, não. Não eram 5 litros, não eram 2 litros, não eram 3 litros. Juntas eram quase 800 litros. E tudo aquilo foi transformado em vinho da melhor qualidade. Isso me mostra, queridos, que às vezes a gente está esperando algo em Deus, só que o milagre, a manifestação vai ser muito maior daquilo que você está pensando. Por quê? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o seu poder que opera em nós. Então a gente precisa deletar uma mente pobre, uma mente pequena, e entender que o nosso Deus é grande. E Ele é exagerado. Deus, quando entra em cena, Ele entra em cena. Aleluia. Quando Ele chega, Ele chega. Ele chega chegando. Aí Ele não vem pelos cantos da parede, não. Porque quando Ele chega, a glória é tão grande que todo mundo vai olhar e vai dizer, só podia ter sido Deus. Pessoas vão olhar e vão dizer, aquele casamento estava destruído. Mas convidaram Deus. E seguiram as instruções corretamente. Oh, aleluia. Aquela empresa estava falida. Mas um doido resolveu seguir as instruções. Não mais dos especialistas em economia. Aleluia. Não mais daqueles que têm best-seller, aleluia, para falar de economia.
Não, eles escolheram e começaram a decidir sobre o best-seller. A Bíblia, que não tem um livro mais lido e mais vendido em nenhum tempo. E quem lê e segue, alcança a benevolência do Senhor. Façam tudo conforme Ele disser. Os servos só obedeceram. Seguiram à risca aquilo que foi mandado eles fazerem. O que foi que aconteceu? Verso 9. Verso 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Diga, totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Presta atenção. Eles não questionaram nem para encher, nem para levar ao mestre-sala. Eles só fizeram aquilo que foi lhes mandado fazer. Nem faça além, nem faça a quem. Faça exatamente aquilo que Deus mandar você fazer. Sabe por que muitas vezes tem profetas ministros, de forma em geral, que às vezes eles trazem algum tipo de problema para outras pessoas? Porque eles recebem uma revelação, de fato Deus instruiu eles, Deus mostrou a eles, Deus revelou algo da vida de alguém, uma palavra de sabedoria, uma palavra de revelação para que aquela pessoa entendesse que Deus estava falando com ela, algo sobrenatural, e o que Deus quer é somente que a gente entregue a carta. O nosso papel é o papel de carteiro. Nós não temos a responsabilidade de escrever a carta. A carta quem escreve é o Senhor. A gente só tem o dever de entregar a carta no endereço certo. E ponto. Zé Fini. Mas às vezes pessoas querem enfeitar o pavão. Começam certo. Aí começa a dizer coisa que não tem nada a ver com o que Deus disse. Pronto, acabou-se. E tem pessoas, amados, que têm tomado decisões erradas na sua vida espiritual, porque têm seguido à risca não a palavra de Deus, mas quem muitas vezes exagera naquilo que Deus mandou falar. Por isso que você precisa ser criterioso e estar cheio da palavra. Porque aquilo que qualquer um pode ser, o homem ou a mulher mais ungido da face da terra. Se não estiver alinhado com a vontade de Deus, para a sua vida, coloque na prateleira. Porque você pode julgar as profecias, mas não os profetas. Gilson, meu amigo, hoje não está mais conosco, amigo mais chegado do que irmão, no início da sua caminhada como profeta, ele disse a mim várias vezes, ele conversando comigo, ele disse: Beto, Deus revelava coisas para mim, e eu novo na fé, imaturo no ministério, nessa área, rapaz, eu via coisa tremenda, coisa terrível, pecado, pessoas dentro da igreja pecando, mulheres adulterando. Certa vez ele estava na escola dominical como diácono, irmãos. E de repente uma mulher entrou no culto, mais ou menos 10 para as 10 da manhã. Quando entrou, como um data show desse, se descortinou na frente dele, Deus revelou a Gilson como essa mulher, aonde essa mulher estava, de onde ela estava vindo. Mulher casada, se encontrou com um amante, foi para um motel, ele viu ela entrando no motel e saindo do motel. E viu o amante deixar ela na esquina da igreja. Mas ele não tinha maturidade, o desejo dele era matar a mulher, arrochar o pescoço dela, até ela botar a língua para fora.
E aquilo ali mexeu com ele. É sério, irmãos? Pastor, isso acontece? Então, a Bíblia diz, no verso 8: então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Verso 9, tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Sabe que uma das analogias que a gente tira de vinho na palavra é alegria? Tem uma alegria chegando na sua vida. É uma melhor alegria. É a melhor alegria. Porque Deus, Ele sempre faz coisas novas. Agora, olha que coisa tremenda. O verso 11 diz: com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Tudo tem uma finalidade. Quando uma pessoa é curada instantaneamente, Deus não está só curando aquela pessoa. Outras pessoas estão sendo alcançadas. Então a gente só precisa agir como Moisés agiu. A gente só precisa agir como esses servos agiram. A gente não é para estar questionando, não é para estar cheio de razão, sabe, não é para estar sisudo, não é para estar curioso, é para estar obediente, sem peso, sem sobrecarga, sem nenhum lapso de dúvida na mente, simplesmente seguindo as instruções. Porque quando a gente segue as instruções, a gente dá liberalidade, amados, escute isso. A gente dá liberalidade para que Deus possa se manifestar. Pastor, Deus é todo poderoso, Ele pode fazer se o Senhor não quiser. Deixa eu te dizer, amados, a Bíblia diz: Jesus está à porta e bate. Se alguém ouvir e abrir, Ele entra. Escute, se alguém ouvir e abrir. Se alguém ouvir e abrir. Se alguém ouvir e abrir. Se alguém não abrir, Ele não entra. Porque Ele é cavalheiro. Então Ele está pronto para operar o milagre. A glória de Deus está pronta para se manifestar na nossa vida. Mas se a gente não abrir, vai continuar do mesmo jeito. Agora abra. Abra sem questionar. Faça a sua parte. E você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Amém? É simples, queridos. É simples, é seguir as instruções. Agora, fica difícil se a gente não sabe nem na nossa caminhada, no dia a dia, a gente não tira tempo, sabe, nem para... Não é nem dar o dízimo do dia. Porque o dízimo do dia já seria 2 horas e 40 minutos. Eu digo, se a gente desse pelo menos o dízimo do dia ao Senhor, o dízimo do dia ao Senhor, 2 horas e 40 minutos. Pastor, o senhor não sabe da minha vida, não. Trabalho de 7 às 7. É um sufoco. Eu digo depois das 19. Não, pastor, aí eu tenho minha programação. E a de Deus, onde fica? Irmãos, tem gente que se acostuma a não vir para a igreja. Por quê? Porque é a rotina. E eu te digo, amados, a gente, como quando fala de família, a gente, principalmente de casais, a gente diz: se você não quebrar a rotina lhe quebra. Então, se a gente não dar ao Senhor
2h30 de um culto no domingo à noite. Irmão, deixa eu lhe dizer, não venha me dizer que você tem uma vida consagrada a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos oferecer como sacrifício vivo e santo o nosso corpo. E eu digo, o fato da gente sair de casa, do trabalho, de onde for, para vir para um lugar, é como se a gente estivesse prestando um culto racional ao Senhor. O fato de você abrir a sua Bíblia, ligar o seu tablet, o seu celular, é uma forma de você interagir na sua alma, no seu corpo, com o que Deus está querendo fazer para você. Sabe, o fato de você anotar, se não anota, depois confere no YouTube, confere no Castbox. Palavras que Deus falou e tratou com você aqui, que lhe marcaram, mas que você precisa remoer aquilo, como Lucerna hoje ministrou. Você precisa, sabe, mastigar aquilo, deixar entrar para depois deixar sair. Mas fazer aquele processo. Como Lucerna hoje disse, todo mundo vai lembrar ela de vaca. Não é. Lucerna deu um exemplo de vaca, não é a Lucerna que é a vaca. A vaca, ela faz aquele processo, né? De ruminar. Aí Lucerna foi e disse, agora você vai se lembrar. Não, se lembre da vaca, não é dela. Mas é um fato. A gente precisa fazer isso. E eu gostei do que Lucerna disse, e eu quero já chamar o grupo de louvor para cá, quando ela falou que o pastor Bud, ele disse, você sabe o que é meditar. Ele deu um exemplo. Ele disse, você sabe o que é preocupação? Alguém aqui sabe o que é se preocupar? Não, é como hoje de manhã, tudo santo. Ninguém se preocupa, que eu quero depois, cada um de vocês, impor mãos em mim. Você sabe o que significa se preocupar? Já houve algum momento na sua vida, lá atrás, nem agora não. Lá atrás, quando você estava engateando no Evangelho, se preocupou com alguma coisa? Você sabe o que é preocupação? Então você sabe o que é meditação. Porque preocupação é a meditação da incredulidade. Meditação na palavra é justamente o contrário da preocupação. Amém? Então, siga as instruções corretamente. E a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, tua palavra foi entregue. E o meu desejo, Senhor, é que verdadeiramente nós não fiquemos só nas Escrituras, no Logos, mas que nós possamos, Pai, através das instruções que o Senhor tem nos dado, dia após dia, culto após culto, mensagem após mensagem, as instruções que o Senhor tem nos dado, Senhor, para seguirmos elas, Pai, da vontade que o Senhor tem para a nossa vida. Porque eu sei que quando fizermos a nossa parte, a sua é garantida. E a minha oração é que o Senhor verdadeiramente nos alcance nessa noite. Que possamos nos quebrantar, Senhor, para reconhecer que precisamos cumprir cabalmente as tuas instruções. Seguir corretamente tudo aquilo que está escrito na tua palavra, Senhor. Porque assim nós faremos prosperar o nosso caminho. Eu oro, Pai, por cada família aqui representada. E declaro que dias melhores estão chegando. Declaro que a melhor alegria está chegando. Declaro tempos novos. Uma nova estação. Uma nova estação. Uma roupagem nova. Mudanças. Porque a glória de Deus irá se manifestar. Te dou graças no nome de Jesus. Tem alguém no nosso meio que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida? E você a partir de hoje quer seguir corretamente as instruções do Senhor? Se você está aqui e você deseja entregar a sua vida ao Senhor, vem aqui na frente. Queremos orar com você, queremos lhe dar boas-vindas. A família de Deus.
eu tenho certeza que no meio de uma multidão como essa, tem alguém que precisa reconhecer o Senhor. Você veio, você tem ouvido a palavra, você até tem se quebrantado, você tem se enamorado. Eu fiquei muito feliz, ontem eu estava de plantão, mas ontem houve a oração, né, dos homens e das mulheres, e um amigo nosso, cunhado de Peterson, Marcelo, ele ontem veio para a reunião e entregou a sua vida ao Senhor. Ele é mais um que estavam jogando conosco, nesse grupo que a igreja se juntou, e muitas vezes a gente pensa que aquilo aqui está tendo uma brincadeira, mas dentro desse contexto, pelo menos 2 pessoas já vieram para o Senhor. E são pessoas maravilhosas, amados. E nós vamos acolhê-los com muita alegria, com muito amor, com muita satisfação. Porque na convivência, e a pouca convivência que nós vivemos, creio que todos os meninos, pastor Marcelo, Ridiel e todos os componentes vão concordar com o que eu estou dizendo. Uma pessoa maravilhosa de convivência, não é? Pessoa maravilhosa, de conversas boas. Mas agora com o Senhor. Que bom, amados. É a gente saber que a gente não vai ficar só nesse tempo, mas que a gente tem toda a eternidade para usufruir. Tem alguém? De repente você se desviou dos caminhos do Senhor e quer voltar para os braços do Pai. Eu quero que você ceie comigo nessa noite. Por isso que eu estou lhe dando essa oportunidade. Tem mais alguém? Oh, aleluia. Se você está aqui, venha. Venha, menino. Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé, igreja. Fique de pé.